Vamos para a nossa segunda aula de planejamento ambiental, dando sequência à nossa segunda e última aula, né? Disciplina de 10 horas, onde a média de vocês, como eu tinha dito, é o resultado dos exercícios, né? Diretamente após essa aula, os testes já estão lá para vocês já iniciarem, né? E juntamente com o material da aula de hoje, material da aula passada, vai estar lá junto no link, na área, na pasta de vocês, lá na plataforma da escola, tá? Então, vocês tirem suas dúvidas durante a aula, ou após a aula, via chat, via e-mail, o que preferirem, e quem preferir ligar o microfone e fizer a pergunta direto, a gente vai fazendo esse bate-papo aqui durante a aula, tá? Então, o material complementar vai estar junto lá na área de vocês. Então, dando continuidade à última aula, onde eu fui questionado, né? Achei muito boa a colocação sobre falar um pouco dos incêndios, né? Dos aceros, como que funciona acero, né? Acero nós vamos falar o que é, né? Para quem às vezes está ouvindo essa palavra pela primeira vez, mas fica tranquilo que alguns slides para frente eu vou estar explicando certinho o que é o acero, né? Mas só adiantando, o acero é uma limpeza da área, de modo a interromper o fogo, aquele fogo que vem vindo de uma área. Então, é uma faixa limpa, sem vegetação, sem lixo, sem nada, é uma área limpa, aonde o fogo que está aqui, ele vai ser interrompido, né? Ele não consegue dar continuidade, porque tem uma faixa aonde limita, né? E, especificamente no setor canavieiro, tem algumas regras específicas, né? Sobre, embaixo dessa lei estadual, né? Assinada pela Secretaria do Meio Ambiente, essa resolução número 81 de 2017, que dispõe sobre o estabelecimento de nexo causal. O que é nexo causal? Culpa. Estabelecimento de culpa e por uso irregular do fogo em áreas agropastoris, né? Agrícola, pastagem e florestal, tá? Então, aqui, esse artigo resolve que para autuação de infrações no uso do fogo em áreas agrícolas, existirão algumas regras, né? Então, aqui, a culpa pela omissão, ou seja, se você não tomar providência para apagar esse fogo, ou na ausência ou de adoção de práticas que tomem preventivas o combate ao fogo, por exemplo, manutenção de aceros, nós vamos falar isso aqui, que o setor canavieiro, bem dizer, gira todo em cima de acero, a nossa culpa ou não, o nexo causal, né, como é chamado nos termos jurídicos. Monitoramento de área crítica, umidade do ar, enfim, nós vamos estar discriminando cada uma dessas aqui, tá? No setor canavieiro, então, ficou determinado de tal forma que a questão de acumulação de pontos, né? Se você tiver 16 pontos para baixo, você tem culpa. O nexo causal restará estabelecido no caso em que a soma dos pontos for inferior a 16. Calma lá que eu vou dizer quais são esses critérios, quais são essas pontuações, tá? Então, nós vamos falar disso aqui. Como que eu tenho culpa? E o que quer dizer quando eu tenho culpa? Quando eu tenho culpa, você entra lá nos crimes ambientais, né? Tem multa, dependendo da gravidade do crime, tem suspensão da empresa, tem, além das multas, tem restrição de diversos direitos. Nós vamos falar também quais são as punições, tá? E eu vou explicar também essa questão dos critérios de pontuação. Então, vamos lá, para quem talvez nunca tenha ouvido essa palavra acero, acero é o desbaste de um terreno que circula as plantações, a propriedade, matos ou florestas. A principal função do acero é manter o espaço limpo, evitando a propagação de incêndio. Isso aqui é um acero. Essa aqui, ó, onde está essa linha vermelha aqui, é um acero. Ó, aqui é uma pastagem, aqui é talvez uma reserva, aqui não está com cara de ser lavoura, né? Mas é uma continuação de uma mata, provavelmente aqui, uma reserva, uma BP, pela foto eu não conheço, né? Eu busquei essa foto na internet. Então, vocês veem aqui, isso aqui é o acero. Por que o acero? Ó, ele está limpo, de modo que se pegar fogo nessa área aqui, o fogo não dá continuidade para essa área, ou seja, a intenção do acero é interromper o fogo, né? Se ele vier desse lado, ele chega aqui e é interrompido. E tem
diversos tipos. Olha, isso aqui é um acero, uma pastagem. Isso aqui caracteriza como um acero. É um espaço onde separa duas plantações, né? Aqui, isso aqui, esse pessoal também está fazendo um acero, ou seja, se o fogo vier desse lado, ele terá mais dificuldade, né? Não é garantia nenhuma que o fogo daqui não vai pular para cá, mas as chances de controlar o fogo, com certeza, são maiores, né? Então, isso aqui é um acero também. Então, aqui, ó, o acero é manter um espaço, né, limpo, sem palha, sem vegetação, com o objetivo de conter o fogo, tá ok? Então, vamos lá. Lembra que eu disse que no setor canavieiro, por que tem esse critério de multa? Porque estava uma coisa muito subjetiva, né? Ficava muito a critério do policial ambiental ou do agente de fiscalização da CETESB se ele iria autuar ou não. As autuações são valores elevados, né? De 100 mil, 200 mil e por aí vai. Então, ficava aquela questão muito assim, na mão do agente de fiscalização ou do policial ambiental se iria autuar ou não, né? Então, muitas vezes, a mesma incidência de fogo acidental, um tomava multa, outro não. Então, estabeleceu o critério de scores, de pontos, né? Até se vocês aí no outro lado quiserem, na realidade de vocês, quem trabalha na área aí, e fazendo a pontuação para saber se vocês seriam autuados ou não. Então, são 14 critérios, né? Onde vão somar esse score. Critério 1, acero, ou seja, né, a construção de acero nas áreas de conservação, área de preservação permanente, reserva legal, ou um pedaço de uma floresta, fragmento florestal, ou seja, o acero em APP, o acero em reserva legal, como que deve ser? O critério de pontuação. Se ele for menor que 6 metros, está adequado, mas ainda não é o ideal, você soma 1 ponto. Se não tiver acero nessa condição de reserva legal, ou o acero for menor do que 6 metros, você perde 2 pontos. Então, vamos lá, contabilizando naqueles 16 pontos lá. Se o acero tiver entre 6 e 10 metros, você ganha 3 pontos. Se não estiver dentro dessas normas, você perde 2 pontos. Aceros de reserva legal e área de APP. Se for maior que 10 metros, você soma 5 pontos. Se for menor do que 10 metros, você não soma pontos, mas também não perde, tá? Não considerada quando não se aplica, se não tem APP. Então, qual que é o exemplo? Aqui, ó, um carregador desse, suponho aqui, provavelmente deve ter 10 metros. Aqui é uma reserva legal, e aqui está a plantação, então aqui eu tenho um acero. Eu já vou lançar uma pergunta, carregador é acero ou não? Quem me responde aí? Carregador é acero? Eu acho que é considerado como acero. Bem, hoje em dia não é. É assim, carregador é acero. Salvo exceções, nós vamos ver aonde não é quando é rodovia. Na rodovia tem a margem de domínio da rodovia, mais o acero, aí não contabiliza. Agora, quando é um acero de estrada rural, contabiliza sim como é permitido como um acero. Nós vamos ver isso aí lá para frente. Critério 2. Acero, aqui ó, de estrada ou rodovia municipal, rodovia estadual, rodovia federal, via de acesso movimentado. Menor do que 3 metros. Se for menor do que 3 metros, está inadequado. Se tiver 3 metros, você soma 1 ponto. Por quê? Porque 3 metros é o mínimo. Essa aqui, ó, 6 metros, de APP, né, que vocês me perguntaram se eram 7. Na verdade, a legislação diz que é 6. Porque, ó, se tiver 6 metros, você somou 1 ponto. Por quê? Porque é o mínimo que tem que ter. O mínimo é de 6 metros. Você soma 1 ponto. Se tiver entre 6 e 10 metros, você soma 3 pontos. Então, o mínimo é 6 metros de APP em reserva legal. De estradas, o mínimo, 3 metros. Então, se você tiver 3 metros, você soma 1 ponto. Se você tiver entre 3 e 7 metros, você soma 3 pontos. Se você tiver maior que 7 metros, você soma 5 pontos. Se você não tiver esse carregador, você perde 2 pontos no seu score para ser autuado. Então, aqui, ó, aqui é uma faixa de domínio, isso aqui não conta. Esse aqui não conta como acero. O acero vai ser contado, essa estrada aqui, ó, isso aqui é um acero, tá? Então, esse pedaço aqui é uma faixa de domínio da rodovia, isso aqui é de
sob responsabilidade, custódia do DR, né? Isso aqui não faz parte da empresa. O acero é esse tanto aqui só, aqui é a parte de domínio. Então, esse carreador aqui é um acero, é contabilizado como acero, tá? Então, aqui, de rodovias, a gente vê aqui, ó, o mínimo é de 3 metros. De APP, reserva legal, o mínimo 6 metros, tá? Terceiro critério, para somar nosso score, combate a incêndio. Teve indícios de combate a incêndio, ou seja, quando o fiscal chegar lá, ele vai ver que tinha máquinas, tinha bombeiro, tinha equipe com abafador, enfim, tinha uma equipe trabalhando, atuando no combate ao incêndio. Você soma 3 pontos. Tinha mais de uma equipe combatendo esse incêndio, você soma 5 pontos. Ou não teve combate a incêndio, você perde 1 ponto lá no seu score, né? Então, são indícios, né? Se tiver uma máquina lá com uma enleradeira fazendo algum combate, se tiver um caminhão-tanque, que seja qual for, fazendo um combate, então se enquadra aqui, ó. Se tiver uma equipe, 3 pontos. Se tiver mais de uma equipe, você ganha 5 pontos, tá? Quarto critério. Eu estou falando meio acelerado, porque são 14 critérios, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper. Obstáculo limitador do acesso ao canavial atingido pelo incêndio. O que é isso aqui? O que é obstáculo? Vocês acham que é obstáculo para o incendiário ou obstáculo para o combate, para a equipe de combate? Para quem tem que ser? Equipe de combate. Será? Porque, ó, você quer que tenha obstáculo para a equipe ou você quer que tenha obstáculo para que não coloquem fogo? Para não colocar fogo. Para que não colocar fogo. Isso, exatamente. Você tem que ter, então, esse obstáculo aqui, o que seria? Por exemplo, isso aqui, ó, é um obstáculo limitador. Aqui, falta um obstáculo limitador. O que a lei entende com isso? Né? Entende que numa área dessa aqui, você está dificultando para o incendiário, você está dificultando que alguém entre ali, coloque o fogo, que o carro passe muito próximo e ateie fogo, tá? Então, isso aqui é um limitador considerado. Aqui já não tem nenhum limitador. Aqui, pelos critérios dessas regras, um carro aqui pode passar por cima, um incendiário tem livre acesso para atear fogo nessa área. Então, aqui, ó, se tem obstáculo, você ganha 2 pontos. Se não tem obstáculo, você não soma ponto. Ou se for desnecessários, né? Que nem você já tem um outro tipo de visa, então é desnecessário. Aí você soma 2 pontos também, tá? Então, isso é um obstáculo limitador ao incendiário. A empresa tem? Então, soma 2 pontos, tá? Recorrência. O que é recorrência? Se naquela área já pegou fogo nos últimos 2 anos, você perde 2 pontos. Se não pegou fogo naqueles últimos 2 anos, você não perde ponto. Ou se pegou fogo e ainda está em julgamento, você não perde ponto. Você não soma, mas também não perde pontos, tá? Sexto critério, umidade relativa do ar. Menor ou igual a 25%, você soma 1 ponto. Se for maior que 25%, você ganha 0. O que quer dizer com essa umidade relativa? Diminui a culpa. Vamos falar assim, se tiver uma umidade relativa de 20%, se tiver uma umidade de 15%, de 10%, igual nós tivemos esses dias, a chance de pegar fogo é muito grande, né? Há quem não acredite na combustão espontânea, né? Mas eu acredito que não o sol queime diretamente a planta, mas o sol em contato com algum metal dentro de um canavial, isso é passível de transformar em fogo. Um espelho, um vidro quebrado, né? A gente não fazia aquelas brincadeiras de criança onde colocava uma lupa, batia o sol no papel e queimava o papel. Então, se tiver um espelho, se tiver um pedaço de vidro dentro do canavial, com uma umidade menor de 20%, uma luz, um raio solar incidindo direto sobre esse vidro, dando reflexo numa planta, eu acredito plenamente e tenho experiência própria de que nem sempre alguém tacou fogo, né? Então, o que é? Menor que 20%, a sua culpa é menor, né? Vamos falar assim, tem todos os outros critérios, se você combateu, se você tinha acero e tudo mais, mas a legislação entende assim, se a umidade é maior que 25%, a sua culpa é maior, tá? Do que quando a umidade é menor que 20%. Plano de prevenção a incêndios. Se a empresa tem o monitoramento
uma equipe que monitora o incêndio, aquele pessoal que fica lá em cima do morro, fazendo monitoramento, né, no rádio, os brigadistas. Tem pontos de observação, né, aqueles mirantes, chamados mirantes. Tem mapas de ponto crítico, ou seja, quais são os pontos críticos da empresa, aqueles lugares que todo ano pegam fogo, isso está mapeado, né, próximo à cidade, próximo àqueles lugares que sempre pega fogo, isso está mapeado, os pontos críticos. Então, se você tem um plano de prevenção, o Daniel falando que a usina tirou os brigadistas, mas tem que ter algum outro algum plano de prevenção deve ter, né, Daniel? Mesmo tendo tirado os brigadistas, eu particularmente... Então, tinha várias torres lá perto de casa, lá, porque eu moro perto do canavial, mas eles tiraram de lá. De alguns pontos também tiraram. Eu particularmente não tiraria nunca, mas é critério, né? Critério aí da empresa, né? Quem falou aqui? O Vinícius falou que lá tem. Então, no do Daniel não tem, no do Vinícius tem. Eu particularmente não tiraria nunca. Mas então, até porque esse é um dos critérios, ó, tá vendo? Um dos critérios. Pegou fogo. A fiscalização vai chegar lá. Pode falar, ó. Ô, Paulinho. Saiu, Paulinho. Aqui na usina aqui não tiraram os caminhões, não. Colocaram, acho que seis torres, eu acho. Aí fica lá chama Coa Combate. Mas mesmo assim, nós aqui tem 10 caminhões nesse trabalho. O que vai tirar, acho que vai tirar os ajudantes. Colocou tudo canhão eletrônico. Canhão eletrônico. Tem o rapaz que fica no canhão em cima, né? O ajudante. Tirou, porque o ano passado queimou um ajudante aqui, e aí esse ano eles investiram, tiraram todos agora são todos automáticos. Tudo automático, o próprio motorista lá dentro que controla com o joystick, né? Por enquanto os ajudantes estão ainda. Por enquanto, não vai mudar. A tendência é essa aí, porque tem situação que dentro da cabine da câmera o motorista enxerga melhor do que o ajudante lá em cima na fumaça, né? Mas olhar pela câmera ali não vira nada, não. Não tá bom ainda, não? Não, ninguém olha. É difícil até ligar ali, nós nem acaba nem ligando. E vai ter só no olho, vê né? ali a direção, é no olho. Porque a câmera ali não vira nada, não. Eu tenho um colega que fabrica isso aí, eu vou comentar com ele. Não vira. Não. Porque às vezes a câmera não pega tudo do fogo, né? Tá Então é mais no olho mesmo. Né? No olho e... Aí pega no olho mesmo, porque se movimenta bastante, né? Sai do foco da câmera. Sai do foco da câmera. O campo de visão dela é pequeno, não é a primeira pessoa que eu vou falar isso, não. Mas vamos falar, está tudo na fase de implantação, eu acredito que logo já tem alguma solução melhor, porque o pessoal está correndo atrás disso aí, já que é para implantar. É um sofrimento danado. Fogo de 5 minutos é 5 horas. Gasta mais água, é um transtorno danado. Isso aí. Entrou alguém na sala agora aí, depois eu me lembro de pôr na chamada lá. Quem entrou? Tequim Romão. Romão, depois você me lembra aí de pôr seu nome lá, que eu não lembro. Tá, então vamos lá, voltando. Critério 7º de pontuação. Então, tem 3 sistemas. Sistema plano de prevenção, o monitoramento, os mirantes e mapeamento dos pontos críticos. Se você tem os 3 planos de prevenção, você ganha 2 pontos. Se você tem pelo menos um dos 3, você ganha 1 ponto. Se você não tem, você não soma pontos. Tá? Critério 8, plano de apoio mútuo, o PAN. O que é o PAN? Você e seu vizinho, no mínimo em 2, tem um plano de combate mútuo, ou seja, um apoiar o outro. Né? Só que isso tem que estar documentado. Não adianta a hora que chegar a fiscalização e você falar assim, não, meu vizinho me ajuda. Não é assim. Tem que ter um plano documentado. Quais são as estratégias suas e do vizinho ou dos vizinhos na hora de combate a incêndio, né? Tipo assim, incêndio do Ribeirão para lá é o outro que combate. Em caso de o fogo ser maior de tal área,
ele convoca a outra equipe do vizinho. Então, algum plano específico, né? Dei um exemplo, mas tem que ter algum plano específico documentado de apoio mútuo, tá? Se existe e está funcionando, você soma 3 pontos. Se não existe, você soma... Aliás, se existe, mas não está funcionando, não funcionou na hora da queima, você soma 1 ponto. Se não existe, você não soma ponto. Origem do incêndio. Se for na própria propriedade, ou seja, no local do fogo, aonde naquele talhão que está pegando fogo. Se o fogo começou lá, você perde 1 ponto. Se o fogo começou no seu vizinho, se o fogo começou na mata, se o fogo começou na cidade, você soma 3 pontos. Ou seja, o fogo pulou, né? Quando o fogo pula para a sua fazenda, você, teoricamente, não tem culpa, né? Então, você acaba somando ponto nesse caso aí. Eu discordo que não deveria somar, deveria ter 0, né? Você não tem culpa, mas... bom, enfim, você ganha 3 pontos se o fogo pulou do vizinho para a sua área. Critério 10, altura do canavial. Até 1,5 m você soma 3 pontos. Maior que 1,5 m, você perde 0 pontos. Você não soma pontos. Por quê? Porque um canavial com altura maior, o dano é maior, a poluição é maior. Canavial alto, a fumaça é muito maior, a fuligem, a dificuldade do controle, o quanto que esse fogo vai se alastrar. Então, se a cana é alta, o fogo na cana é alto, soma 3 pontos. Se o fogo na cana é baixo, você não soma pontos, tá? Então, aqui, a altura depende, claro, depende de cada variedade, a altura do como 1,5 m ou não, tá? Critério 11, acero, você vê que o acero está quase em todas, né? Critério 11, acero de aglomeração residencial ou industrial. Ou seja, isso aqui, ó, tem acero perto da vila, perto dos ranchos, perto da cidade, perto das casas, perto da indústria, tem acero ou não, né? Então, se tem acero menor que 15 metros, é o mínimo, você não soma pontos. Se for menor, o mínimo é 15 metros. Se tiver com 15 metros, você não soma pontos. Se tiver menor que 15 metros, você perde 2 pontos. Se for maior de 15 metros, você ganhou 3 pontos. Se for menor de 15 metros, você perde 2 pontos, ou não considerada quando não tem nenhuma vila por perto, tá? Critério 12, acero de divisa de propriedade, entre você e o vizinho. Você tem acero de 3 metros, você ganha 1. Você tem acero maior de 15 metros, você ganha 4 pontos. 4 pontos, porque dificilmente alguém vai deixar do vizinho, né? Do vizinho ao outro, né? Vamos falar, aqui é o seu vizinho, aqui é o seu vizinho, aqui é o seu, dificilmente você vai deixar 15 metros, mas enfim, tá aqui. Até 3 metros soma 1 ponto, maior que 15 metros você soma 4 pontos. Critério 13, acero de carreador, né? Medida do acero, ou seja, medida do carreador. Maior ou igual a 3 metros é o mínimo de um carreador, é o mínimo de um acero dentro de nos carreadores, né? A largura mínima de um carreador, 3 metros, né? Porque o carreador é um acero. Se o carreador for de 3 metros, você soma maior, acima de 3 metros, você soma 3 pontos. Se for menor de 3 metros, você perde ponto, tá? Protocolo e último, né? Último critério, protocolo etanol mais verde, ou seja, essa empresa faz parte, é signatária de algum plano de algum protocolo, né? Protocolo ambiental do Estado de São Paulo, o RenovaBio, um plano de combate, algum plano oficial, algum certificado oficial, ISO 14000, né, de empresa que tem cuidado com o meio ambiente, você soma mais 1 ponto, tá? Então, seria isso, somando todos aqueles pontos. Se você fez mais de 16 pontos, você não tem autuação. Se você tem menos de 16 pontos, você é autuado, tá? Então, eu até vou deixar lá na área de vocês um teste para que vocês façam, né? Cheguem numa área de vocês lá e vão preenchendo esses 14 critérios, simulando um fogo, né? Fala assim, bom, hoje eu estou aqui, se esse canavial aqui do meu lado pegar fogo, eu seria autuado ou não? Então, vou deixar lá um teste para vocês fazerem essa simulação, tá? Se seria nexo causal, né? Se seria culpa, né? O nexo causal estará estabelecido, ou seja, a culpa estará estabelecida e você será autuado de acordo com os critérios legais aí de crime
ambiental, ok? Então, menos de 16 pontos, multa, se prepara. Então, é isso, ó. Então, vocês verem que o ponto fundamental de tudo é acero, né? Então, o acero, o que é? O acero é essas faixas constituídas para prevenir a passagem do fogo. Então, deve ser mantido absolutamente limpo, sem vegetação, sem lixo, sem palhada ou qualquer outro material. Então, vamos falar, se a empresa tiver com o acero em ordem, dificilmente vai ser autuado, ok? Vamos, então, dar continuidade aí, que nós temos bastante coisa, tá? Licenciamento ambiental, né? Como nós estamos falando de planejamento ambiental, o que é o licenciamento ambiental? Qualquer empresa que você vai abrir, aonde que tem potencial poluidora, né? Seja qualquer tipo de poluição, seja ruído, seja resíduo, seja descarte, seja fumaça em chaminé, enfim, o que for que tem possível, né? Que nem vamos falar, loja de perfume na praça, tem? Não tem, mas a fábrica do perfume tem que ter licença ambiental. Por quê? Porque ela é uma potencial poluidora, né? Uma fábrica do perfume precisa ter toda a licença ambiental. Por quê? Pode ser que ocorra um desastre, um acidente, um vazamento, então ela obrigatoriamente tem que ter. Mas agora a lojinha do perfume no centro da cidade, essa não precisa ter uma licença ambiental, porque ela é impossível dela causar algum prejuízo ao meio ambiente. Tá? Então, tem as etapas de licenciamento ambiental, que vai da escolha da empresa até a escolha do local, onde será feito, enfim. Tem profissional específico a isso, que faz licença ambiental, onde tem o passo a passo, as etapas aí de licenciamento ambiental, tá? Então, para que serve a licença ambiental? A licença ambiental é o órgão, é o documento que o governo te oferece, onde ele estabelece as regras, né? Então, juntamente com a licença ambiental, vai estar lá o que você tem que seguir, né? Para ter manutenção ambiental. Ou seja, lá nessa licença vai estar escrito que você tem que ter tantas equipes de brigada, que você tem que ter um plano de fuga, que você tem que ter, em caso de usina, que você tem que ter suas reservas legais, que você tem que ter suas APPs, que você tem que ter plano de contenção de fumaças de chaminé, você tem que ter diversos planos, enfim, tudo isso vai constar na licença ambiental da sua empresa, tá? Então, licenciamento ambiental é isso, é uma ferramenta que garante, que visa manter a qualidade no meio ambiente através de regras, né? Não pode ser nada no disse-me-disse, né? Tem que estar tudo documentado, tem que estar tudo na licença ambiental, certo? Então, para toda empresa possível poluidora, tem que ter a licença ambiental, tá? Algumas leis que fazem parte da área ambiental, ação civil pública, o que é? Qualquer um pode fazer uma denúncia ao Ministério Público. Lembra lá quando, na primeira aula, que eu disse que está na Constituição, que o meio ambiente é um bem comum, o meio ambiente é obrigação minha e do governo, minha, suas, de nós todos e do governo, preservá-los e mantê-los, né? Então, ora, se é algo público, se é algo que nós temos obrigação de manter, nós também podemos acionar o Ministério Público, aqui, ó, a pedido de qualquer pessoa ou uma entidade, né? Uma acusação sobre danos de responsabilidade de danos ao meio ambiente ou ao patrimônio artístico e paisagístico, tá? Então, isso chama-se ação civil pública. Qualquer um de nós podemos fazer uma denúncia no Ministério Público para que seja apurado algo em desacordo no que é nosso, né? A Constituição diz que o meio ambiente é nosso, não é do dono da fazenda, o meio ambiente é nosso. Então, tenho dever e obrigação de protegê-lo, né? Então, eu posso fazer uma denúncia via ação civil pública, tá? Outra lei ambiental é a lei dos agrotóxicos, né? Que é a lei que regulamenta a fabricação, comercialização, estoque, aplicação, controle, transporte, armazenamento, a lei de agrotóxicos, tá? Essa lei aqui, ela também impõe sobre
os receituários agronômicos, né? Obrigatoriedade de receituário agronômico no local da aplicação, né? Aí sempre me vem aquela pergunta: técnico agrícola pode assinar o receituário agronômico ou não? O que vocês falam? Eu acho que sim. E mais alguém respondeu aqui? O Igor falou que não. Ninguém acha mais sim, nem não? Desde que foi criado o Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, o CFTA, é permitido o técnico agrícola assinar receituário agronômico, sim. Porém, tem que estar registrado, tem um registro de, não é de responsabilidade, o registro de, eu já acho, tem aqui no meu telefone aqui, é um registro aonde o próprio, eu já acho um registro, porque me perguntaram isso hoje, o registro de termo de responsabilidade técnica, TRT, ou seja, o Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas te emite um termo de responsabilidade técnica para que você possa, desde que você tenha o registro regular, né, não basta ser técnico, tem que ter igual agrônomo, não adianta você ser agrônomo e não ter CREA, você tem que ter CREA para ser agrônomo. O técnico agrícola tem que ter o registro no Conselho Federal de Técnico Agrícola. Se você tiver o registro no Conselho Federal, ou seja, no conselho que rege a classe, você vai ter direito a esse termo de responsabilidade técnica para assinar um receituário agronômico, tá? Então, a resposta agora sim, até esses dias era não, mas agora pode sim. NR 31.8 é a norma onde é obrigação também, é uma norma que regulamenta sobre o transporte, o uso, aplicação e armazenamento de defensivos agrícolas, tá? Isso aqui tem que conferir na empresa de vocês, se quem manuseia, se quem trabalha, tem NR 31.8, e é obrigatório, tá? É uma norma regulatória, onde os funcionários que fazem aplicação, transporte, armazenamento, enfim, que manuseiam defensivos agrícolas, têm que ter esse curso NR 31.8, tá? É lei. Inclusive, aproveitando no CPA, tem esse curso, tem esse treinamento dessa norma, né, conforme estabelecido pela lei, tem que ser instituições credenciadas para dar o curso, né, para assinar o curso que você é capacitado para NR 31.8, o CPA é um lugar que é credenciado, tá? Outra lei ambiental é a Lei de Proteção Ambiental, tá? Onde diz que em estações ecológicas, 90% preservado, 10% pode ser pesquisado. Em APAS, área de proteção ambiental, limita a atividade econômica para fim, ou seja, essa lei de proteção ambiental diz que as estações ecológicas e área de proteção ambiental não pode pôr a mão em fins econômicos, tá? É a área de proteção ambiental. Atividades nucleares, né, cada vez mais a energia nuclear está sendo utilizada na agricultura, principalmente em transformação de variedades, né, de transformações genéticas, né, tá se utilizando cada vez mais energia nuclear. Então, tem leis que regulamentam a atividade de energia nuclear na agricultura. Leis de engenharia genética também, aqui é uma lei que não é fácil você conseguir pôr no mercado uma variedade, uma cultivar, uma semente transgênica, né? É permitido, você vê, hoje nós temos soja, milho, semente, né, de soja, milho, algodão, transgênica, BT, própria cana, BT, que é transgênica, mas passa por uma fase de teste gigantesca de 10 anos, sendo autorizada pelo Ministério, e depois outra liberação, e outra, enfim, quando um produto chega, um transgênico chega no plantio, chega na fazenda, passou aí no mínimo por uns 10 anos aí de regulamentação desse produto, tá? Então, ou seja, mais uma lei que nós temos ambiental. Lei de exploração mineral, regula a atividade garimpeira, exploração de garimpo, né? Então, nós temos lei que faz a permissão do uso de lavra, que se inclui
engarrafamento de água, né? Tem que ter a lei regida pela lei de exploração mineral, certo? Então, nós temos, né? Por que tudo isso estou passando meio por cima, mas para mostrar para vocês que nós temos lei ambiental adoidada, né? Então, nós não estamos a Deus dará. Eu não estou protegendo governo algum, mas nós não estamos a Deus dará com relação à legislação ambiental, não. Talvez, eu não vou falar isso com certeza, porque eu não pesquisei para falar, mas eu acredito que nós somos o país que mais tem as normas ambientais. Que nós somos o país que mais preservamos, né? 66% da nossa área preservada, né? Junta aí 40, 50 países da Europa, não dá nossa área de preservação, né? Do tamanho que nós somos, do Brasil e do quanto nós preservamos. Isso nós disparados somos maiores, que mais preservamos. Eu não tenho certeza se nós somos os que mais temos leis ambientais, de proteção ambiental. Mas se não formos quem mais tem lei, estamos lá entre no mínimo, as primeiras ali, tá? E temos as leis dos crimes, né? Quem não cumprir nenhuma daquelas leis anteriores que eu venho falando desde a aula anterior, tem aqui diversas autuações, né? Penas de prisão de 4 anos, atos de soltar balões, enfim, multas de R$50 a 50 milhões, tá? Então, na lei de crime ambiental, eu tenho prisão, eu tenho multa de 50 a 50 milhões, além de prestação de serviços, de ajuda à comunidade, de doações, enfim, aí a justiça estipula qual vai ser a punição para daquelas leis que você infringiu lá atrás, tá? E quem controla isso no Brasil? Embaixo do Ministério do Meio Ambiente, nós temos IBAMA, tem Polícia Ambiental, CONAMA, Agência de Água, Andef, enfim. Ainda está faltando algumas aqui, mas nós temos diversas entidades e instituições que fazem valer as leis, tá? CONAMA, a gente, DPRN, né, o Departamento de Recursos Naturais, a CETESB, não está aqui, está faltando a CETESB, e são as empresas que fazem valer essas leis aí, ok? O DAI, o que é o DAI? Departamento de Água e Esgoto. Por que eu estou falando do DAI e da CETESB, né? São dois órgãos específicos que cuidam diretamente dos recursos hídricos, né? O DAI é quem? O departamento aonde, no caso do Estado de São Paulo, departamento que faz todo o gerenciamento dos recursos hídricos, das outorgas, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho de outorga, é o DAI, Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo. Se você quiser autorização sobre uso de água, de outorga, de cobrança de água, é tudo quem, através do Departamento de Água e do Estado de São Paulo. E a CETESB, né? Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que é a agência que é responsável pela fiscalização, monitoramento e controle das atividades geradoras de poluição, né? Esse pessoal que vai lá fiscalizar os incêndios, que vão fazer as licenças ambientais, que vão monitorar a qualidade da água, a qualidade do ar, é o pessoal da CETESB, tá? Eles têm poder de autuação junto com a Polícia Ambiental, tá? Então, terminologia, quando a gente fala recursos naturais, né, que todos esses órgãos atuam em cima de recursos naturais. Que são os recursos naturais? É tudo aquilo que se encontra na natureza, tá? Essa mesa aqui, que vocês não estão vendo, de madeira, ela não é um recurso natural, mas a madeira que veio é um recurso natural, enquanto ela estava lá na natureza, né? Então, tudo que está na natureza é um recurso natural, tá? Aqui, em questão de terminologias, para a gente diferenciar, né? Poluição não é a mesma coisa que contaminação. Poluição é quando algo alterou a característica normal daquele recurso natural. Por exemplo, você tem um ar limpo, um ar puro. De repente tem uma chaminé soltando uma fumaça. Você alterou aquele sistema do ar que antes estava limpo, puro, transparente. Você soltou uma chaminé lá, não está mais limpo igual estava. Isso é uma poluição.
né? A água sua estava limpa, límpida, translúcida. De repente, você derrubou um caminhão de terra lá dentro e essa água não está mais limpa. Que é isso? Isso é uma poluição. E contaminação? Contaminação, necessariamente, tem que ser de organismos ou de produto químico, né? Se você derrubar mercúrio na água, você contaminou. Se você tiver com uma água com excesso de bactérias, né? Essa água está contaminada. Então, tem diferença. Poluição é quando algo altera a característica normal daquele recurso natural. E contaminação, obrigatoriamente, é com produtos químicos ou com produtos micro-organismos patogênicos, tá? Então tem uma diferença aí, ok? Os impactos ambientais é quando tem alguma poluição ou alguma contaminação, você tem impacto ambiental diretamente, ok? Então, o impacto ambiental tem a resolução do CONAMA, que diz que é qualquer alteração nos recursos naturais. Se trata de um impacto ambiental, tá? Então, a resolução do CONAMA reza exatamente do que é o impacto ambiental, ou seja, qualquer alteração que cause danos na saúde, no bem-estar da população, danos sociais, econômicos, dano à natureza, né, à biota e as condições do meio ambiente, isso tudo é um impacto ambiental, né? Impacto ambiental é causado por quem? A própria natureza causa impacto ambiental? Não, né? A natureza nunca se suicida. A natureza nunca provoca por si só o impacto ambiental. O impacto ambiental, obrigatoriamente, infelizmente, é causado pelo homem, tá? Ou por tirar mais do que pode, ou por colocar mais do que deve na natureza, ou por sobrecarregar a natureza com algum tipo de algo que contamine a natureza, tá? Vamos falar um pouquinho de outorga. O que é outorga para uso de água? Antigamente você podia jogar uma bomba no rio e puxar essa água e levar para sua propriedade fazer uma irrigação. Você podia pegar o ribeirão e represar o ribeirão e fazer uma represa na sua propriedade para criar peixe. Você podia fazer uma roda d'água no riozinho que passa na sua propriedade para bombear a água lá para a sede. Não pode, né? Isso hoje não pode, tem que ter outorga. Não que a outorga seja algo novo, mas agora os critérios, né, o controle ambiental em cima do uso da água, dos recursos hídricos, está cada vez maior, né? E por que eu tenho que ter esse recurso hídrico? Né? Quem que dá o direito de uso? O Estado, o governo que te outorga um direito de uso daquele recurso hídrico, mas por prazo determinado, né? Você não vai conseguir uma outorga vitalícia, você vai conseguir uma outorga por um tempo, aonde ela tem um prazo de validade, tá? E quem vai dizer isso? Lá na própria outorga do órgão que te deu, né? E aqui, por que a outorga é necessária? Imagina assim, se eu tenho um ribeirão que vem do meu vizinho de cima, passa na minha propriedade e vai para o vizinho de baixo. E do vizinho de baixo vai para a cidade. Então, vamos pensar assim, imagina, e da cidade vai para a indústria e vai para a minha casa para eu tomar banho. Né? Então, imagina assim, então, passou numa propriedade rural, foi para a cidade, passou na casa e passou na indústria. Ou da indústria foi para casa. Então, imagina assim, se o primeiro aqui, que o rio passa, imagina ele fez um plantio grande e ele resolve bombear essa água, tudo para ele, para irrigação. Vai ter água para o vizinho de baixo? Vai ter água para a indústria? Vai ter água para eu tomar banho lá em casa? Não vai, né? Então, para que a outorga ela é necessária? Para controlar o quanto que aquele cara primeiro, lá em cima no rio, pode tirar, de modo que não afete o vizinho dele, não afete a indústria, não afete o banho na minha casa, tá? Então, a outorga é exatamente isso, ela te permite tirar uma quantidade aonde o recurso natural consiga repor sem dano ou prejuízo vamos falar, quem está jusante, né? Abaixo
do rio. Então, ele te permite fazer uma retirada, se permitir, não é garantia que você vai pedir outorga e vai conseguir. Cada vez mais os critérios vão se ajustando, né? Até pelo aumento populacional, aumento de indústria, aumento da irrigação. Então, a outorga nem sempre é concedida, né? Mas, quando é concedida, é dentro desse limite onde não tenha prejuízo para os que moram abaixo, no sentido da correnteza, tá? Então, para quem que eu peço a outorga? Lembre-se disso. A outorga eu peço, acho que tem até uma perguntinha dessa lá no teste. Para quem que eu peço a outorga? Depende. O rio que você vai tirar é um rio federal, você tem que pedir para a Agência Nacional de Água, para a ANA. Se é um rio que nasce e morre no estado de São Paulo, você tem que pedir para o DAAI, para o Departamento de Água e Energia do Estado de São Paulo. Se é um rio que nasce e morre dentro do seu município, você tem que pedir para a Secretaria de Água do seu município, tá? Então, para quem eu solicito? Repetindo, se é lá no Rio São Francisco, o Rio São Francisco cruza lá 12 estados, né? Nasce em Minas, 12, se eu não me engano, né? Nasce lá em Minas e acaba lá no Pernambuco, onde vai ter a transposição do rio. Enfim, é um rio federal, né? Cruza vários estados. Então, quem vai me autorizar utilizar essa água, fazer irrigação, é a Agência Nacional de Água, que é um órgão federal. Se eu vou tirar a água do rio Tietê, que nasce lá antes de São Paulo e morre aqui, lá depois de Barra Bonita, se eu não me engano. Enfim, é um rio que nasce e morre no estado de São Paulo, Tietê. Quem vai me autorizar é o Departamento de Água do estado de São Paulo. E se é um rio que nasce aqui em São Carlos e acaba aqui em São Carlos, quem vai me autorizar é a Secretaria Municipal de Água, tá bom? Então, para que eu preciso de outorga? Para tudo que eu vou trabalhar com a água. Para fazer uma derivação, para fazer uma captação de uma parcelinha de água ou de um corpo d'água, eu tenho que ter outorga, né? Então, para extrair água de aquífero, para lançar algum esgoto, eu também tenho que ter outorga. Para utilizar qualquer recurso hídrico que altere o regime, a quantidade e a qualidade de água, eu tenho que ter outorga, tá? Então, eu não posso fazer uma represa, eu não posso fazer uma irrigação sem ter a outorga, certo? Isso faz parte do planejamento ambiental. E vejam aqui, né, que eu disse que a outorga sempre existiu, mas não era convencional, não era convenção que se fizesse, né, que eu tenho esse dado aqui até 2015, olha, no estado de São Paulo, olha o número de outorga, né, 92 não tinha, foi crescendo, e agora deve estar maior ainda a solicitação de outorga no estado de São Paulo, tá? Então, como eu disse, para retirar água, eu tenho que ter outorga onde vai fazer o cálculo da vazão e que eu não diminua o fluxo normal daquele rio, daquele corpo de água. E para eu lançar resíduos, esgotos ou resíduos de fábrica, eu também tenho que ter uma outorga, né? E aí existem regras também que devem ser seguidas para emissão de resíduos em corpos d'água, tá? Por exemplo, tem que estar com pH entre 5 e 9, tem que ser uma temperatura menor que 40 graus, ou seja, eu não posso jogar algo que esteja fora do pH 5 e 9, eu não posso jogar algo que tenha uma temperatura maior do que 40 graus, tem a quantidade de sedimentos, né? 1 ml por litro desse resíduo, não posso ter material flutuante, espumas, por exemplo, tem uma quantidade mínima de óleos que pode estar lá dentro, tem uma DBO máxima. O que é a DBO? A DBO, ela mede o quanto de matéria orgânica, né? Aquela água escura, aquela água bem escura, ela tem uma DBO, escura que eu digo verde, aquela água parada, né? Aquela água parada, sem oxigenação, aquela água que fica escura, né? Escura que eu digo não de sujeira, né? Escura de matéria orgânica. Ela tem uma alta DBO, né? Então, DBO é a sigla de demanda bioquímica de oxigênio, ou seja, essa água escura, ela demanda muito oxigênio para ela ser uma água boa, vamos falar assim. Então, ela demanda muito oxigênio, uma água com muita matéria orgânica. Então, ela tem uma alta DBO. Então, tem um limite máximo, né, de DBO para que essa água possa ser, e tem um limite máximo, né, aqui está ruim de ver, mas é que nós não vamos ver mesmo cada um delas. Eu só estou querendo dizer assim, que para cada elemento químico, eu tenho um valor máximo, uma quantidade máxima
de lançamento em influentes de rios, tá? Só para a gente ter uma ideia, a capacidade poluidora de alguns resíduos, né? Veja que o esgoto doméstico tem 350 de DPO. Olha uma vinhaça, tem 25 mil miligramas por litro de DPO, tá? Só perde aqui para licor de fábrica de papel, para laticínio, né? Mas veja a diferença, né? Então, ou seja, o esgoto doméstico, bem dizer, não polui nada perto de resíduos de indústrias, tá? Então, só para a gente ter uma noção, tá? Outra terminologia bastante importante, erosão, né? Erosão Então, aqui nós deixamos, né? Eu estou seguindo os assuntos, assim, eu estou passando, vocês podem aí parar a qualquer momento que vocês quiserem mais detalhes de alguma... Porque, assim, eu estou passando, dando uma geral em todos os assuntos que se refere a planejamento ambiental, que se refere a meio ambiente, tá? Sem aprofundar necessariamente algum. Então, eu estou passando, adiantando, né, para a aula não se estender demais também. Eu estou comentando sobre os principais temas aí ambiental, ok? Então, erosão também é um outro tema dentro da área ambiental, né, onde é altamente desejável, né? A erosão é a destruição do solo, né? O solo, ele leva milhões de anos para ser formado e basta uma chuva e um preparo de solo mal conduzido, uma conservação de solo, né, com terraços, curva de nível mal feita, que os milhões de anos de solo que demorou para ser formado, em alguns minutos é perdido, né? Além de ser passível de autuação, se for identificado que não teve um sistema de contenção de erosão, um sistema de conservação de solo, é passível de multa, né? Erosão, o prejuízo não é só seu, o prejuízo é para o meio ambiente de forma geral. E o processo de desertificação, né? Se ouve muito dizer que o solo da Amazônia por baixo é desertificado, é areia. Então, o que é? Desertificação é um processo de degradação, aonde toda a matéria orgânica é perdida, é a destruição de todo, causado pela perda de toda matéria orgânica, de toda a fauna, toda a flora daquele solo, onde é feita uma degradação, aquele solo torna-se deserto, tá? Outro termo que a gente ouve bastante falar é a tal da sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? Sustentabilidade nada mais é do que não tirar da natureza, mas do que ela é capaz de nos fornecer, tá? Então, desenvolvimento sustentável, o que é? É garantir que o que a gente vai utilizar hoje não vai prejudicar as gerações futuras, né? Que eu não extraia da natureza mais do que ela consiga me devolver, de modo a não faltar para os meus filhos, para os nossos filhos, né, para os nossos netos, né? Isso é um desenvolvimento sustentável. Eu posso fazer uma exploração, assim como foi feita com muitos, né? Por exemplo, o palmito na floresta, o palmito é o pupunha, né, que é aquele mais caro, o palmito pupunha, ele era explorado de forma irracional, né, nas florestas, até quase que acabou, quase que entrou em extinção o palmito pupunha. Então, tanto é que hoje é difícil de se encontrar, antigamente se encontrava com muita facilidade, porque era feita uma exploração drástica, né, entravam lá e arrancavam a palmeira e aproveitavam o palmito, né. Então, hoje isso é muito, hoje não pode palmito de pupunha desde que você plante, né, mas pela exploração na natureza não pode. Por quê? Porque vai extinguir uma espécie e nossos filhos e nossos netos não vão conhecer um palmito pupunha. Então, isso não é um desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável que é você retirar de uma maneira onde a natureza consiga repor, tá? Isso é o que se denomina sustentabilidade, tá? Outro termo que a gente ouve bastante é a tal da biodiversidade. O que é a biodiversidade? É toda a fauna e a flora existente, toda forma de vida existente, seja animal ou vegetal, em determinada região, né? Então, tudo aquilo que existe
de vida é formado, é a biodiversidade, tá? Bio é vida, diversidade significa variedades, né? Então, biodiversidade é isso, é toda a fauna e flora, animal e vegetal que existe naquela área, né? Quem é o maior inimigo da biodiversidade é o homem, infelizmente, né? Então, vocês veem aqui, né, que a gente sempre defende isso lá fora, que o nosso país é o país com maior biodiversidade, né? 1/5 de toda ser vivo do planeta, 1/5, ou seja, 20% de todo ser vivo no planeta está aqui no Brasil, né? Nós somos o país com maior biodiversidade, ou seja, olha a responsabilidade nossa, em 20% de todo tipo de vida existente no planeta, 20% está aqui no Brasil. Então, isso é a chamada biodiversidade, tá? ISO 14000, o que é ISO 14000? A ISO é um órgão internacional, desde 1940, com a sede na Suíça, onde é uma empresa muito séria, conceituada, onde fundamenta-se padrões de gestão ambiental. A ISO é padrão de gestão, que nem a gente fala lá, ISO 7000, padrão de qualidade, ou seja, aquela empresa tem padrões e critérios internacionais de controle de qualidade daquele produto que ela fabrica. ISO 14000 é a ISO ambiental, ou seja, aquela empresa que tem compromisso. Vamos ver o slide aqui. Então, ISO 14000 é uma ISO de gestão que é uma empresa que se preocupa com o ambiente e tem planejamento em cima de ações voltadas para o meio ambiente, gestão ambiental, ou seja, é uma empresa verde, é uma empresa que faz reciclagem, uma empresa que se preocupa com a gestão do meio ambiente, tá? Essas empresas, desde que sigam uma cartilha com todos os critérios, né? Quem trabalha em empresa que tem ISO, sabe como que é criterioso para se ter as auditorias, né? Para se conseguir uma certificação da ISO. Quem já trabalhou nisso sabe como é criterioso, né? Obter um selo de ISO. Então, a área ambiental é a mesma coisa, né? A ISO 14000, que é a ISO ambiental, tem todos os critérios e procedimentos que devem ser seguidos para ter um certificado desse, né? Por motivos externos, né? O cliente externo, muitas vezes, muitos produtos, muitos compradores que importam os nossos produtos, exige que a empresa tenha ISO 14000, que é algo reconhecido mundialmente, tá? Então, própria concorrência de mercado, ter uma ISO 14000 é um diferencial para exportação, tá? E não só pensando economicamente, tem muitas empresas que têm, está escrito ali, a convicção de que preservar vale a pena, tá? É uma política da empresa cuidar do meio ambiente, ok? Gestão de resíduos, aqui nós vamos falar um pouquinho mais, né, desse último tema, que resíduo, o que é resíduo? Resíduo não é lixo, né? Lixo é aquilo que não serve mais para nada. O resíduo é o que sobra da fabricação de algo, né, de uma indústria, que pode ser reutilizado, pode ser retrabalhado, pode ser vendido, tá? Então, a diferença de lixo não é resíduo. Lixo, você pode jogar fora, não serve mais para nada. Resíduo é o que sobrou da fabricação do produto principal, aonde ainda tem algum valor agregado, desde que trabalhado com aquele material, tá? Os resíduos, eles não podem ser descartados, né? Então, nós vamos ver aqui que existem leis para descarte, para reaproveitamento, para reutilização de resíduos, tá? Então, nós temos classificações de resíduos quanto ao tipo e quanto à origem, né? Quanto resíduos recicláveis ou não recicláveis, e resíduos das diversos tipos de locais, diversos tipos de indústria, sendo que a nossa está aqui, né? A origem agrícola. Os nossos resíduos é o que nos interessa. Vamos ver aqui, resíduos de usinas, resíduos de matadouros e frigoríficos, resíduos de indústria de processamento de grãos, frutas e hortaliças, tá? Então, aqui, nós vamos ver um pouquinho mais. Fontes de resíduos da indústria de papel e celulose e resíduos de curtumes. Esses são as piores. Esses que eu falei aqui são dentro da área agrícola, né? Não estou falando de fábrica de pneu,
fábrica de pilha, isso aí tem muitos resíduos. Mineradora tem muitos resíduos, mas eu estou dizendo dos agrícolas, né? Dos que nos diz respeito. São os maiores geradores de resíduos, são as usinas, matadouros e frigoríficos, indústrias de processamento de frutas, indústria de papel e celulose e curtumes, tá? São as maiores fontes geradoras de resíduos no setor agrícola, tá? Na agroindústria, que é o que nos interessa, né? Aonde são produzidos resíduos, por exemplo, bagaço, semente, pele, casca, onde não é o produto principal, né? Na cana, o produto principal você já extraiu, sobrou o quê? O bagaço. O que você faz com esse bagaço? O que faz com o bagaço da cana? Eu embalei para vocês verem que eu gosto de falar, né? Eu embalei para falar aqui, estou indo. O que faz com o bagaço da cana? É um resíduo. O que a usina faz? Transforma em energia. Muito bem, isso aí. E eu fiquei sabendo também que a Raízen está fabricando etanol de segunda linha com bagaço. Agora eu não sei o processo disso. Exatamente, é o etanol de segunda geração, né? O que é o etanol de primeira geração? É o etanol que é feito do caldo. O etanol de segunda geração é o etanol feito de bagaço. Muito bem, exatamente. O Igor falou, queima, isso aí, queima para quê? Para gerar energia. Trata de animais, do gado também. Isso aí. Então, exatamente, a gente... isso então, vocês já captaram a mensagem. Resíduo não é lixo, o resíduo é algo que pode ser reaproveitado, tá? Então, mesmo que a empresa não se interesse em comercializar esse resíduo, em dar um outro fim para o resíduo, ele vai ter que dar, né? Porque é a lei exige, né? Se falar assim, a vinhaça da usina compensa do ponto de vista econômico, fala assim, em termos de adubação, vocês acham que se eu falar para o dono da usina, se ele prefere levar um adubo mineral no caminhão ou ele prefere levar a vinhaça no tanque? Em termos de adubação, o que vocês acham? Eu vou ajudar. Fala aí, Vinícius. Eu acho que o adubo mineral. Você acha não, você tem certeza, porque é isso mesmo, né? Porque por mais que fale que a vinhaça é rica em potássio, 1 metro cúbico de vinhaça, ou seja, 1.000 litros de vinhaça, vai ter lá, em média, aí, 4 quilos de potássio. 1.000 litros de vinhaça, 4 quilos de potássio. 1.000 quilos de adubo, ou seja, um big bag, vai ter por volta de 220 quilos de potássio. Ou seja, financeiramente não compensa. Fala assim, estou levando a minha vinhaça porque eu estou levando potássio para o campo. Você está levando 4 quilos a cada 1.000 litros. Um big bag você leva 220 quilos de potássio para cada 1.000 quilos. Ou seja, em termos econômicos não compensa. Fala assim, mas então por que ele não joga a vinhaça fora? Porque não pode. Porque tem lei, né? Política Nacional dos Resíduos, tá? Então a empresa não pode jogar fora. Estou dando exemplo da vinhaça, mas é tudo, todos os outros resíduos de todas as outras fábricas. Quem gera o resíduo, quem fabrica o pneu, é obrigado a receber o pneu de volta para reutilizar, para fazer asfalto, para fazer o que ela quiser. Ela tem que pegar de volta. A fábrica de pilha, ela é obrigada a pegar a pilha de volta, né? Por quê? Porque é um resíduo da fábrica dela. Então ela é obrigada, porque tem lei que manda você reutilizar, manda você dar um fim determinado, né? E não é dar um fim do jeito que você quer. Continuando o exemplo da vinhaça, você, então tá bom, eu tenho que aplicar lá, tá bom, vou lá e aplico de qualquer jeito, negativo. Tem um plano de aplicação de vinhaça, onde determina a quantidade máxima que você pode jogar de vinhaça naquela área, dependendo do teor de potássio que já existe, né? Então tem um limite lá de 150 metros cúbicos por hectare, de vinhaça, isso é o máximo, mas se sua área já é rica em potássio, você não vai poder jogar 150, você tem que ir abaixando. Então, por isso que aquelas áreas perto da usina, cada vez menos pode jogar vinhaça, né? Por quê? Porque antigamente jogava toda a vinhaça em volta da usina. Então, aquelas áreas já estão saturadas de potássio. Então, cada vez mais a usina está precisando comprar caminhão, investir em canais,
e levar essa vinhaça para mais longe, porque eu posso jogar vinhaça onde não tem potássio, onde o solo já está saturado de potássio, eu não posso jogar. Ou seja, olha a dificuldade, né? Então, voltando, é melhor levar um big bag de adubo, mas fazer o quê? Se é resíduo da sua indústria a vinhaça, você tem que dar um destino que a lei te obriga a fazer, tá? Então, tem toda essa questão, e muitos, né, que eu pus aqui, qualidade, a empresa acaba fazendo propaganda, né, a gente vê muita propaganda aí na televisão, no rádio, falando assim, a nossa empresa recicla todo o nosso resíduo, como se fosse uma propaganda, como se fosse uma empresa dizendo assim, olha como nós fazemos bem feito. Não é, ele é obrigado a fazer, né? Então, quando você vê uma propagandinha lá de tal empresa dizendo assim, reaproveitamos 100% dos nossos resíduos, não é que é uma empresa boazinha, não, ela está cumprindo a lei, ela é obrigada a fazer isso, ninguém pode jogar fora o seu resíduo, você tem uma lei que te regulariza, tá? Então, é isso aí, ó, a questão é os 3 R's, né? Reduzir, reutilizar e reciclar. Tá? Então, os coprodutos ou subprodutos, ou os resíduos, né? É o produto que se tem, aonde você já tirou o produto mais importante, né? Que nem vamos falar no exemplo da cana de novo. O produto mais importante qual era? O açúcar e o álcool. Então, você já tirou o açúcar e o álcool, você já tirou o caldo. Então, sobra o quê? Os coprodutos, os subprodutos, tá? Então, a questão é reciclar e reutilizar. No nosso caso aqui, ó, nós temos que reutilizar, né? O resíduo da nossa indústria, a gente reutiliza no campo, tá? Que eu vou dar um exemplo para a gente finalizando, alguns resíduos da cana-de-açúcar, que é a cultura da nossa região, né? Então, o bagaço, como vocês já disseram aí, né? O bagaço é o resíduo da extração. Você extraiu o caldo, o que te sobra é o bagaço. Então, o que você faz? Gera e cogera energia, né? Essa é a função principal. E lhe digo que em algumas épocas, em alguns anos, era o que mais gerava receita para a usina. Então, veja só o poder de um resíduo. Né? Naquela época de seca, em alguns anos atrás, se não me engano, 2014, onde se ficou falando lá que atingiu o volume morto, onde os reservatórios estavam faltando água, né? O preço da energia subiu e tal. Para a usina, a maior receita, que estava dando mais dinheiro, era a energia. Além dando mais dinheiro do que o açúcar e o álcool, né? Era a geração de energia. Então, como é que você vai falar que o resíduo é um lixo? Como é que você vai falar que o bagaço não te interessa? Ora, teve época que o bagaço valia mais do que a tonelada de cana, né? Essa época que a energia estava mais cara do que o megawatt, né? Mais caro do que a tonelada do açúcar e o álcool, o bagaço era mais caro do que a cana. Tá? Então, precisa ver, não é um resíduo. Então, quando a empresa fala, nós não jogamos bagaço, é lógico que ela não vai jogar bagaço, porque é um resíduo que vale muito dinheiro para ela, tá? Antigamente, conseguia doação, né? Você chegasse na usina, pedisse um caminhão de bagaço, a usina te dava. Vai lá pedir hoje, ver se alguém te dá um caminhão de bagaço. Vinhaça que eu já falei bastante, né? Vinhaça é o resíduo da fabricação das dornas de fermentação de álcool, né? Então, faz a destilação do álcool, aonde naquelas destilarias você esquenta por baixo, o caldo esquenta. O álcool ferve a 70 graus, ele vai se separar. Depois do caldo fermentado, né? Você fermenta o caldo nas leveduras, aí vai formar uma massa com álcool já formado e o que não é álcool. Então, quando você esquenta isso lá na destilaria, o que é álcool evapora aos 70 graus, 72 graus, o álcool sobe na destilaria. E o que fica embaixo é a vinhaça, né? A vinhaça, o que é? É água e o que não é álcool, depois da fermentação. Então, isso é a vinhaça, né? Então, a vinhaça, o álcool que subiu, chega lá na destilaria, onde tem aquela tubulação, ele condensa de novo. O vapor condensa, vira líquido, que vira álcool, tá? E o que não subiu, que não evaporou, que é o álcool que ficou embaixo, é a vinhaça. Então, é um resíduo da fabricação do álcool, tá? Então, olha lá, 1 litro de álcool produz em média de 12 a 18 litros de vinhaça cada litro de álcool, tá? Então, tem as normas aqui, a norma
NTP4231 da CETESB, é o PAV. O que é o PAV? Plano de Aplicação de Vinhaça. Ou seja, você tem que dizer para a CETESB exatamente aonde você vai aplicar a sua vinhaça, tá ok? Então, essa é a aplicação de vinhaça, tá? Então, aqui tem o plano de aplicação de vinhaça, que mais ou menos eu já falei, né? Tem uma fórmula meia extensa, meia chatinha de fazer aqui, mas olha lá, leva em base a CTC do solo. Não lembro se vocês já tiveram aula de fertilidade, mas vocês vão ver bastante esse termo aqui, ó, capacidade de troca de CAT. A capacidade que o solo tem de trocar nutriente com a planta, a grosso modo, né? Então, tem toda uma fórmula aqui, aonde se aplica, você não pode ultrapassar 150 metros cúbicos por hectare, né? Aqui está a explicação de cada item daquela fórmula, aonde aqui entra o total KS, aqui ó, KS, concentração de potássio do solo. Então, ó, você tem que descontar o que o solo já tem de potássio, tá? Se o solo tem muito potássio, você desconta pouco, você desconta muito, você vai poder aplicar só um pouquinho de vinhaça naquela área, tá? Se o solo não tem potássio, você vai poder aplicar mais vinhaça naquela área, porém limitado a 150 metros cúbicos por hectare, tá? Então, quem quiser ter mais alguma informação, é só procurar lá na internet, por lá, PAV, plano de aplicação de vinhaça, e vocês vão chegar nessa norma da CETESB, aonde regulamenta como que se pode aplicar vinhaça na propriedade, tá? Outro subproduto é a torta de filtro. Ao passo que a vinhaça era subproduto da fabricação do álcool, a torta de filtro é subproduto da fabricação do açúcar, né? Porque lá no decantador, onde você põe o caldo, você joga um produto que decanta para limpar esse caldo, né? Então, aquele decantador, aquele parece um funil. Quando você olha na usina assim, tem um que parece um funil, só que gigantesco, né? Então, aquele lá é um decantador. Ou seja, depois que você joga o produto no caldo, ele vai decantando a sujeira e para lá embaixo. Aí você abre aquele funil embaixo, lógico, estou fazendo assim como se fosse pequeno, né? Mas você abre aquela borra, né? Aquele material que ficou acumulado embaixo do decantador e filtra. Por que você filtra? Porque ainda tem açúcar lá, né? Então, não é tudo que decanta, não é só sujeira. Decanta sujeira com açúcar. Então, você filtra essa borra que você tirou do decantador. Então, forma-se o quê? A torta de filtro, tá? Então, você filtra o lodo, né? Eu estou falando borra, mas é o lodo. Então, no fundo do decantador, forma um lodo. Então, você tira esse lodo, ele ainda tem muito açúcar. Você passa no filtro. Você separa o açúcar do que não é açúcar. Então, o que não é açúcar é chamado torta de filtro, tá? E a torta de filtro também tem lei para se utilizar. Aqui, a meu entendimento, né, fala que é rico em fósforo, mas mentira, né? Falar que tem 1,2% de fósforo, isso é rico, né? Rico de fósforo seria se fosse 70% de fósforo, mas, ou seja, quase que não tem nutriente, tá? Na torta de filtro. Por isso que muitas empresas fazem o enriquecimento, né? Joga cinza, joga biodigestor, joga próprio adubo junto com a torta de filtro para enriquecer em termos de nutriente. Mas a torta de filtro, ela é muito boa em termos de estruturar o solo com matéria orgânica, né? O solo com matéria orgânica, ele retém mais umidade, ele tem maior aeração nas raízes, ele tem a tendência a compactar menos, ele tem tendência a ativar a fauna fauna do solo. Então, a torta de filtro, ela é muito mais em termos de estruturar o solo do que levar nutrientes. E também tem as suas regras de serem aplicadas, né? 100 toneladas no suco ou 50 toneladas na entrelinha. Isso aqui eu não vou entrar em detalhe, que aqui já é aula de tratos culturais, lá na disciplina de cana que a gente vai falar de novo, tá ok? O melaço também é outro subproduto da indústria, de onde? Da centrífuga do açúcar, né? Quando põe a centrífuga de açúcar, ela roda os cristais, né, de açúcar, você já evaporou todo o caldo, sobrou os cristais de açúcar. Você joga numa centrífuga, ela vai rodando, sai, aí desprende o cristal do melaço, né? Então, aquilo que sai da centrífuga de açúcar é o melaço. De um lado sai o cristal limpinho e de outro sai o melaço.
E por isso que fala que o açúcar escuro é mais puro. Por quê? Porque ele ainda tem melaço, porque ele ficou menos tempo na centrífuga, ele foi menos limpado, vamos dizer assim, né? Porque se joga alguns produtos para separar o melado do cristal. Então, quando quer aquele açúcar branquinho, branquinho, você precisou jogar alguns produtos, sulfito, por exemplo, no açúcar, na centrífuga, para separar o melaço do cristal de açúcar, tá? Então, isso é um subproduto. Porém, o melaço ainda ele é valorizado, bem valorizado. É o mel que ainda contém muito de açúcar, né? Então, mas ele ainda pode ser utilizado na fábrica de açúcar e álcool. A levedura seca, a bactéria é utilizada como ração. É o fermento seco, né? Porque como a multiplicação de fermento é muito grande, das bactérias, sobra. Tem que tirar, né? De vez em quando você precisa centrifugar, arrancar um pouco de bactéria, porque o aumento é muito grande. Então, essa centrifugação da levedura, da Saccharomyces, da bactéria, você seca e vira uma ração altamente nutritiva para gado, tá? É até cheirosa. Fábrica de levedura em ração, eu particularmente acho o cheirinho da levedura seca muito bom. Não cheguei a comer não, porque é indicado como ração só. Então, para a gente finalizar, como eu citei, subprodutos da fabricação de açúcar e álcool, mas nós temos outros subprodutos de outros produtos agrícolas, de outras agroindústrias, né? Então, como que a gente pode reutilizar? Fazendo fermentação, né? Eu falei, você pega caldo, farelo de soja, farelo de milho, de trigo, se você fermentar, você tem outros tipos de bebidas, enfim. O que eu estou querendo dizer? Que, como eu falei, é obrigatório a dar um destino correto aos resíduos, né? Então, poxa, o que eu vou fazer com o resíduo? Nós, na cana, temos um jeito, vamos aplicar torta de filtro no suco, vamos aplicar vinhaça na irrigação, vamos vender o mel para fazer açúcar e álcool, vamos utilizar o bagaço para fazer torta de filtro, utilizar o bagaço para fazer energia. O que mais a gente pode fazer? O que as outras empresas, agroindústrias, fazem? Pode fazer fermentação desse subresíduo e utilizar e transformar em outros produtos. Pode fazer compostagem. O que é compostagem? Se você tem um resíduo, por exemplo, de bagaço, você põe ele para fazer uma compostagem, né? Você ativa ele com micro-organismos, aonde ele vai fazer a transformação daquele bagaço, por exemplo, em um composto rico em nutrientes, né? Uma silagem vegetal, mesma coisa. Você pode fazer silo para dar para o animal com diversos tipos de bagaço, né? Conservação de forrageiras é um outro destino para resíduos, né? Se você tem lá um resíduo, você extrai o seu produto principal e te sobra resíduos em forma de bagaço. É lógico, né? Que tem todo o tratamento para ser feito para não se tornar correção de pH, correção de outros ácidos, né? Aonde não se torna prejudicial para dar de alimentação animal, mas, né? Para ruminantes. Mas você pode, é um fim que se pode dar, né? Eu estou dando o quê? Opções para se utilizar os resíduos. Então, eu falei, você pode fermentar, você pode fermenta e utiliza outro produto e transforma em outro produto. Você pode fazer uma compostagem com o seu resíduo, você pode fazer silagem com o seu resíduo, silagem animal também, né? Indústria, restaurante de pesca, indústria de pescado, tem silagem. Não só a gente é acostumado a falar silagem só vegetal, né? Mas tem silagem animal também, onde você põe produtos químicos e transforma esse, né? Que nem nessa foto aqui, ó, fabricação de peixes enlatados, enfim, onde tem o descarte de osso, cabeça, né, os miúdos do peixe, você pode fazer silagem animal também, tá? Enfim, junto das utilizações do seu, você pode reutilizar os seus resíduos, né? Na indústria do vinho, olha aqui, o que é isso aqui? É bagaço espremido da uva. Aqui, ó, os cabinhos, né, os pecíolos da uva, os cabinhos do cacho, a própria casca da uva esmagada. Olha quanto produto de interesse comercial que é produzido dos resíduos, né? Ou seja, isso aqui é um lixo da fábrica? Não, é um resíduo, onde ele vai reutilizar a indústria do vinho. Veja que a indústria da manga, onde faz suco, o que sobra? Casca e caroço. Olha a quantidade
de resíduo de interesse comercial que sobra no caroço e na casca do processamento da manga. Tomate, mesma coisa, né? Olha aqui, a pele do tomate, olha que ele é rico em beta-caroteno, em licopeno, que são cada vez mais vendido no mercado, né? Tem produtos aí que a gente vê a venda beta-caroteno. Onde tem beta-caroteno? Na casca do tomate. Então, é um resíduo. É algo que a agroindústria teoricamente, iria descartar, mas, na verdade, ele faz uma reutilização. Aqui, a indústria de goiaba. Aqui, ó, bagaço de goiaba. Olha a quantidade de produtos de interesse comercial, né? Então, depois que ele extrai o produto principal da fruta, ele sobra o bagaço da goiaba. Ele pode vender esses outros principais. Aqui, amendoim, pele de amendoim, casca de amendoim. Olha aqui a quantidade de produto que existe na casca de amendoim. Ou seja, isso aqui tem valor comercial. Então, não é um lixo, isso é um resíduo que ele pode reaproveitar e vender. E agora, principalmente, casca de laranja, a gente vê o quanto que está sendo utilizado em perfumaria, cosméticos, né? Em aromas de citros, né? Óleos de essência de citros, né? Então, a casca era um lixo. Hoje não, a casca e o bagaço da laranja é vendido e caro ainda. Eu, até um pouco tempo atrás, eu fui pedir um baldinho numa processadora de laranja. Eu queria fazer um experimentozinho lá, não consegui uma caneca de resíduo da indústria de laranja de bagaço. Por quê? Porque eles vendem caro para a indústria química fazer óleo, né? Então, olha lá, tudo com os óleos de resíduo de laranja, a quantidade de produto que tem, tá? Então, olha lá, enfim, os resíduos podem ter diferentes utilizações, não serem jogados, tá? Então, olha lá, e podem virar fertilizantes, né? Fertilizantes de origem vegetal, olha lá, adubo, casca, farelo, torta, bagaço, resíduo de fermentação, e fertilizantes de origem animal, sangue de matadouros, pescado deteriorado, farinha de osso, cinza de osso, casca de ovo, estrume, tudo isso. Toda essa lista aqui, ó, é fertilizante, que é utilizado como fertilizante. Pode ser vendido, pode ter um retorno para a empresa do seu resíduo, tá? E para encerrar, o último item que a gente sempre tem que lembrar, que com relação às embalagens vazias de defensivos agrícolas, né? A gente não pode eliminar, né? A gente tem que fazer a devolução. Presta atenção, tem uma perguntinha dessa aí lá. Aonde a gente tem que devolver as embalagens vazias? A gente tem que devolver as embalagens no posto de devolução de embalagens vazias da Impev, né? Então, nós temos locais específicos, próximo a cada município, né? Tem algum ponto de coleta, aqui, ó, posto de recebimento de embalagens vazias de defensivos agrícolas, tá? Então, depois da tríplice lavagem, temos que devolver esse material para um posto oficial, né? Impev, o que é? Instituto Nacional de Processamento de Embalagem Vazia. Então, tem local certo para a gente devolver, e cada vez mais está tendo controle, né? Algumas embalagens até tem chips, né? Chip de localização, onde o fabricante ou quem tiver interesse de fiscalização consegue saber aonde está aquela embalagem. Ou seja, do mesmo jeito que você comprar uma cerveja com casco retornável, você tem que devolver você tem que levar no bar o casco vazio para levar o cheio, ou embalagem de agrotóxico, né? Embalagem de defensivos agrícolas, é assim também. Cada vez mais a legislação agora vai pegar em cima disso, tá? De fazer a devolução correta dessas embalagens vazias, tá? Com possibilidade até de rastreamento, ou seja, muitas empresas, muitas revendas já não vendem mais se você não levar a embalagem vazia com a nota, né? Por quê? Quando você compra um defensivo agrícola, lá na nota vem escrito onde você tem que devolver, né? Então, dá baixa. Quando você vai lá, devolve a embalagem vazia, dá baixa na nota que você entregou a embalagem vazia. Tem revendas que não te vendem se você não apresentar a baixa na nota da compra anterior, né? Você provar que você fez a devolução no posto de coleta de embalagem vazia credenciado,
eles não te vendem mais, tá? E mesmo se você não vai comprar mais, algumas embalagens já até tem sistema de rastreamento para você, para que, se tiver alguma fiscalização ou qualquer outro interesse, saber aonde que está essa embalagem. É o que o Ricardo aí disse, ó. Na Raiz utilizamos a logística reversa. É isso aí. É o que eu volto a dizer. É uma propaganda que a empresa faz, mas antes de tudo é uma lei, tá? Tem um vídeo, eu ia passar, mas eu vou deixar esse vídeo disponível para vocês. É um vídeo da Império. Eu não vou ligar ele não, que ele leva uns 10 minutos. Nós vamos estender demais a aula, né? Nós já estamos aí com quase 1h30 de aula. Senão vocês vão... Eu não estou vendo ninguém, mas eu acho que vocês estão aí ainda. Tá bom, pessoal? Eu vou encerrar a gravação por aqui. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, a gente continua aqui.